ninguém se quer chegar à frente. Primeiro, quem eu sou? Não sei se toda a gente me conhece. Eu sou o João. Eu criei aqui a página do Gym Tips em 2019. Foi em setembro, salvo erro, setembro ou agosto de 2019. Foi antes do Covid, inclusive. O objetivo era mesmo tentar quebrar o máximo de mitos possíveis daqui do mundo do fitness e dar dicas para a malta ser um bocadinho mais eficiente nos treinos e na alimentação. Tanto que o nome vem daí, que é o Gym Tips, que é dicas de ginásio, digamos assim. Então, basicamente a ideia passa um bocadinho por aí. E é toda essa a filosofia que eu vou tendo, é tentar ajudar o máximo possível de pessoas para que elas consigam ser um bocadinho mais autónomas e tenham mais conhecimento para ter sentido crítico sobre algumas coisas que vão sendo passadas aqui no mundo do fitness. Bom, em relação à aula de hoje, primeiro, o objetivo será perceber os princípios de treino, o que é um princípio de treino, musculação, digamos assim. Depois perceber ali o que é o volume ideal, ou seja, a curva do volume ideal de um treino. Depois percebermos a importância da sobrecarga progressiva, porque é importante que isso aconteça quando o objetivo é ter um treino eficiente de musculação, e depois perceber como é que o estímulo pode ser eficiente, porque não é só o estímulo que conta, a gente vai falar disso, mas é importante que o estímulo seja eficiente e a forma como ele poderá ser o mais eficiente possível. Então, pessoal, se tiverem alguma dúvida, vão levantando a mão ou podem dar aí um oi em formato de áudio, que é para a gente falar então sobre a dúvida que vocês tenham. Então, princípios básicos do treino de musculação. Qual é a base do treino? Primeiro, ter um estímulo específico para aquilo que nós queremos. Neste caso, nós vamos falar de um estímulo específico de um treino de musculação com o objetivo de ganhar massa muscular ou fazer manutenção de massa muscular. Depois de recebermos o estímulo, é importante que nós consigamos recuperar dele. Tá? Não é só fazer um grande treino, nós precisamos de fazer um grande treino e depois conseguir recuperar desse grande treino, porque senão nós não vamos ter aí o terceiro ponto, que é a adaptação, que é como é que nós transformamos o estímulo numa adaptação, que é a adaptação que nós queremos, que é ganhar massa muscular ou manter pelo menos a massa muscular. Tá? Portanto, estes três pontos são sempre importantes. Não é só treinar bem, é recuperar bem e adaptar-nos bem. E é isso que nós vamos falar. Como é que nós podemos treinar bem e como é que nós podemos recuperar bem, de maneira a que o treino seja eficiente para o objetivo que nós queremos. Então, dentro da especificidade do estímulo, nós temos sempre que fazer três perguntas a nós próprios, que é qual é que é o nosso objetivo, porque se o meu objetivo for fazer o Ironman, que é fazer não sei quantos quilómetros de corrida e de bicicleta, o meu tipo de treino vai ter que ser completamente diferente do que é um treino para ganhos de massa muscular ou do que é um treino para um ginasta, por exemplo. Tá? Portanto, quando vocês ouvem alguém falar que o melhor treino é o treino assim YZ, vocês têm sempre que perguntar para quem é que é o melhor treino, tá? Se faz sentido para vocês ou não. Depois, qual é o teu nível de treino? Dentro do objetivo que tu queres, por exemplo, vamos falar aqui dos ganhos de massa muscular, dentro do que é o objetivo de ganho de massa muscular, qual é o teu nível de treino? Porque se tu ouves, eu há pouco tempo fiz uma publicação sobre a não importância de nós seguirmos muito o que os culturistas de grande nível falam, os culturistas internacionais, por causa disso mesmo, que é bom para eles, na maior parte das vezes não é bom para a população normal, que somos nós, tá? Porque eles têm uma vida toda ajustada àquilo. E isto vem aqui com a terceira pergunta, que é, como é que é o teu dia-a-dia? Tu passas o dia sentado numa secretária, trabalhas nas obras e andas de um lado para o outro, és carteiro e estás sempre a andar a pé, por exemplo. Tipo, portanto, o estilo de vida que nós temos, a qualidade ou a quantidade de treino que nós fizemos até agora, somos iniciantes, somos uma pessoa já com treino avançado, e o nosso objetivo é que definem o contexto com que o estímulo deve ser feito para nós. Portanto, vocês devem sempre ter este sentido crítico, que é perceber se a tal dica que está a ser dada para que vocês coloquem em prática, digamos assim, faz sentido tendo estas perguntas, tá? Portanto, é sempre por aqui que nós temos que começar com o que é um estímulo eficiente. Estas três perguntas são essenciais. Partindo do pressuposto que vocês são pessoas que querem ganhar massa muscular ou manter massa muscular, então vamos partir desse pressuposto e a aula vai ser sobre isso, está bem? Então, para ganhar massa muscular, o que é necessário? Tá? Quais são as coisas mais importantes para que o estímulo chegue ao nosso corpo de forma eficiente para
nos dar então os ganhos de massa muscular? Primeiro, ter um treino com uma intensidade elevada. Ter um treino que dure determinado tempo, ou que tenha determinada quantidade de exercícios, ou determinada quantidade de qualquer coisa dentro da intensidade. Tá? Um treino que nos permita recuperar e um treino que nos permita ser consistentes. Porque é mesmo a consistência que interessa aqui também. Tá? Vocês podem ser muito bons nestes três, se não forem consistentes, nunca vão conseguir ter grandes resultados. Tá bem? Portanto, é sempre um mix destes 4 pontos que são importantes. Então, vamos ver aqui. Intensidade. O objetivo de treino a nível de intensidade. Trabalharmos pelo menos a 4 repetições da falha. O que é 4 repetições da falha? É 4 repetições da tua incapacidade de mover a carga com a técnica correta. E isto é muito importante, com a técnica correta. Porquê? Porque muitas vezes nós forçamos as repetições e colocamos os nossos segmentos corporais de forma diferente, digamos assim, e isso faz com que nós comecemos a usar outros músculos para desempenhar aquela tarefa, e isso não quer dizer que tu tenhas chegado perto da falha do músculo original que tu querias trabalhar. Deixa-me cá dar um exemplo. Vamos pensar, por exemplo, na remada sentado nos cabos. Okay? O exercício que estamos sentados nos cabos e fazemos a remada em direção à nossa anca, digamos assim. Se o meu objetivo for, por exemplo, trabalhar o dorsal, convém que eu esteja pelo menos numa posição do tronco vertical, a 90 graus em relação ao cabo que eu estou a puxar. Tá? Ou seja, o meu tronco está à direita e o cabo está a 90 graus. Tá? Portanto, fazemos aqui um ângulo de 90 graus entre a linha do cabo e a linha do nosso tronco. Isso é a melhor posição para trabalharmos dorsal. O que é que começa depois a acontecer quando nós começamos a ficar sem força no dorsal? E isto acontece com a maioria das pessoas. Começamos aos poucos a inclinar o tronco atrás. Porquê? Porque isso vai permitir que os músculos da parte superior das costas, ou seja, trapézios, romboides, comecem a participar mais no movimento, tirando tensão do dorsal. E com isso o que é que nós conseguimos? Fazer mais repetições. Porquê? Porque nós estamos demasiado preocupados em executar aquela tarefa e não em estimular aquele músculo. Está bem? Então, trabalhar perto da falha muscular é perto da falha muscular do músculo que nós queremos trabalhar e não da falha muscular de realizar o exercício em si. Porque nós temos que perceber porque é que escolhemos o exercício. Nós escolhemos o exercício com o objetivo de estimular o músculo. Tá? Se o músculo deixou de ser estimulado porque nós estamos preocupados em realizar o exercício, nós podemos estar a trabalhar com uma intensidade boa, atenção, mas não é boa para aquele músculo-alvo, que entretanto já perdeu a atenção porque nós já mudamos o exercício, digamos assim, está bem? Portanto, a intensidade, até 4 repetições da falha. Agora, muita atenção aqui numa coisa, que é, muitas vezes nós queremos trabalhar a 2 repetições da falha, a 3 repetições da falha, porque estamos a 4 da falha, e isso é bom porque é um estímulo com intensidade suficiente. Mas isto é uma matéria muito subjetiva. Então, o que é que eu gosto de fazer? Eu gosto de limitar-me a trabalhar no máximo a 2 repetições da falha. Porquê? Porque eu assim garanto que se subjetivamente eu estiver a avaliar mal o meu esforço, quase de certeza que fiquei a 4 da falha. Está bem? Portanto, uma coisa que eu gosto de dizer aos meus alunos é não trabalhem com o objetivo de ficar a 4 da falha. Porque normalmente quando nós ficamos a 4, quando achamos que ficamos a 4 da falha, muitas das vezes nós ficamos a 6, 7 ou 8. Tá? Então a ideia é não cometermos o erro por aí. Então eu gosto de trabalhar com mais intensidade por causa disso, porque tenho a certeza absoluta que pelo menos nas 4 da falha fiquei. Volume de treino, segundo ponto. Para a maior parte das pessoas, o que está recomendado é trabalharmos entre 10 a 20 séries por grupo muscular por semana. Para a maior parte das pessoas, isto não quer dizer que seja para todos. Há pessoas que vão beneficiar de mais do que 20 séries, há pessoas que só podem fazer menos do que 10 séries. Está bem? E isso depende de alguns fatores que a gente, entretanto, vai falar mais à frente. Aqui este gráficozinho é para vos mostrar uma coisa, que é quanto mais intensidade nós colocarmos no nosso treino, ou seja, quanto mais perto da falha nós treinarmos, menos volume nós vamos precisar. Okay? Se a intensidade for máxima, nós não vamos precisar de muito volume. Porquê? Porque a intensidade alta dá-nos um estímulo brutal, mas também nos oferece muita fadiga. E se nos oferece muita fadiga, nós temos que diminuir a quantidade de treino. Por outro lado,
Se nós trabalharmos mais longe da falha, ou seja, mais perto das tais 4 repetições da falha, nós vamos ter que compensar com um bocadinho mais de volume. Está bem? Isto é assim, ponto final, não há hipótese. Ou seja, quanto mais. Pensem no atletismo nos 100 metros, por exemplo. Quando vocês vão fazer 100 metros, vocês vão colocar o máximo de velocidade possível que conseguem, mas vão correr durante pouco tempo. Se vocês forem fazer uma maratona, vocês vão correr durante muito tempo, o que é que têm que fazer? Vão ter que diminuir a velocidade, ou seja, vão ter que fazer uma intensidade mais baixa de treino. Coisas, quem é que está aqui a levantar a mão? Daniel, é isso? Foi sem querer, foi sem querer. Ok, tranquilo, tranquilo. Então, basicamente é isso. Quando nós treinamos mais intenso, vamos ter que baixar volumes. Quando nós trabalhamos menos intenso, vamos ter que compensar com mais volume de treino. Tá? Recuperação muscular. Quanto mais volume de treino nós fizermos por cada grupo, quanto mais volume fizermos por cada grupo muscular de treino, em cada treino, mais tempo temos que ter de recuperação. O que é que isto quer dizer? Se eu fizer um dia de treino com 7 exercícios de perna, provavelmente eu vou ter que estar a semana toda a descansar a perna e só vou treinar a perna outra vez na semana seguinte. Porque tenho muito volume de perna. Se eu só fizer um exercício de perna hoje, provavelmente amanhã eu estou pronto para treinar novamente perna. Ou seja, o tempo de recuperação entre sessões de treino está diretamente relacionado com o volume e a intensidade de treino que eu for fazer para aquele grupo muscular. Ok? A mesma coisa, a nível de recuperação, depende também da quantidade de calorias que nós consumimos, ou seja, o tipo de alimentação que nós fazemos influencia diretamente a nossa capacidade de recuperação, o descanso e os fatores de stress. Tá? Se nós descansarmos constantemente mal, se tivermos noites mal dormidas, se nós andarmos sempre estressados, sempre ansiosos, o corpo não consegue descansar bem. Se não consegue descansar bem, ele não está pronto para o dia seguinte treinar bem. Tá? Ou para os dias seguintes, ou para a sessão seguinte. Tá? Alimentação, se nós não consumirmos a proteína adequada, se nós não consumirmos hidratos de carbono, se nós não tivermos a consumir as gorduras suficientes para que o nosso corpo funcione bem, se nós não tivermos a consumir uma quantidade boa de calorias que nos permita recuperar do treino, nós não vamos ter uma boa recuperação. Ou seja, nós temos que atrasar o nosso processo de recuperação. Se nós atrasamos o nosso processo de recuperação, nós vamos ter que mudar aqui qualquer coisa na intensidade e no volume, ok? Porque podemos estar a treinar demais para aquilo que estamos a conseguir recuperar, tá? Portanto, a recuperação é sempre um ponto muito, muito, muito importante quando nós queremos ter aqui um treino eficiente. E depois é a consistência. Porque, na realidade, a construção de massa muscular é uma coisa que demora muito tempo, demora mesmo, mesmo muito tempo, e é um processo crónico, isto é um processo que vai sendo construindo aos poucos, é uma coisa que demora tempo, tá? Por isso é que eu digo sempre, vale mais nós sermos 80% eficientes, mas 100% consistentes, do que ao contrário. Ser 100% eficiente para 80% consistente não nos vai dar grandes resultados, porque a certa altura a gente vai parar, e quando nós paramos, nós temos um processo inverso, que é a reversibilidade dos resultados que nós conseguimos ter. Então, volume de treino versus intensidade e recuperação, que era o que eu estava aqui a falar, quando nós temos uma recuperação mais deficiente, que teríamos que ajustar ali a intensidade e volume. O que é que, só para explicar aqui este gráfico, basicamente, na vertical nós temos os possíveis ganhos de massa muscular. Em baixo nós temos o número de séries por semana por grupo muscular, que estará, lá está, entre os 10 e as 20 séries por semana. Isto é, lá está, o tal valor, as tais guidelines que se dão, podem não ser verdade, mas vá, para a maioria das pessoas poderá fazer sentido. Então, o que é que nós temos? Estas duas linhas pretas, na vertical, representam o ser eficiente no treino. Ou seja, é a altura em que nós temos o volume, a intensidade e a recuperação o mais eficientes possível. Tá? Quando nós estamos do lado esquerdo do gráfico, ou seja, treinamos poucas séries, nós damos pouco treino aos nossos músculos. Então nós vamos ter sim algumas adaptações, mas poderíamos ter mais se fizéssemos mais quantidade de treino. Tá? Por outro lado, se nós fizermos mais do que 20 séries, assumindo que as 20 séries são verdade, está bem? Nós estamos a treinar demais. Ou seja, nós temos algumas adaptações, é verdade, mas podíamos
ter mais. Tá? Então, o nosso objetivo é ficar aqui dentro. Como é que nós definimos se temos que aumentar ou diminuir a quantidade de treino? Então, nós sabemos, e isto é o que eu tenho falado, a recuperação é o fator mais importante. Se vocês virem que, vamos voltar aqui atrás, que a alimentação que nós estávamos a ter é uma alimentação de déficit calórico, ou seja, a nossa capacidade de recuperação fica mais deficiente. Se fica mais deficiente, muito provavelmente estas duas linhas pretas vão ser mais chegadas para o nosso lado esquerdo. Ou seja, nós vamos ter que usar obrigatoriamente menos volume de treino. Porquê? Porque a nossa capacidade de recuperação está mais deficiente. Se está mais deficiente, nós temos mesmo que chegar a linha para lá. Porque senão, nós não estamos a conseguir recuperar. Porque temos treino a mais, então não conseguimos recuperar, nós vamos ter um estímulo pouco eficiente. A recuperação aqui é que manda em tudo, está bem? Eu posso achar que estou com a intensidade certa porque treino na falha e estou com o volume certo porque estou a treinar 15 séries porque é aqui o meio, mas se a minha recuperação por algum motivo não estiver boa, e vocês isso sentem na pele, que é vocês, por isso é que é muito importante fazer os registros de treino, para perceber se estão a conseguir progredir no treino ou não. Sempre que vocês não estão a conseguir progredir no treino, é porque a vossa recuperação não é boa. Agora, é importante vir aqui ver porque é que a recuperação não é boa. A recuperação não é boa porque eu estou a alimentar-me mal, porque eu estou a dormir mal, porque eu estou sempre estressado ou porque eu tenho volume a mais de treino na minha sessão. Tá? Volume e intensidade. Então, tendo em conta a resposta que vocês derem a estas perguntas, vocês vão ter que ajustar o treino de alguma forma. Certo? Se vocês perceberem que a vossa recuperação não está a ser bem feita porque é o sono que está a influenciar, se vocês não conseguirem melhorar a vossa qualidade de sono, vocês vão ter que baixar o treino. Ou baixando o volume, ou baixando a intensidade, que é o que nós temos aqui. Tá? São as duas formas de tornar o estímulo mais facilmente recuperável. Baixando a intensidade ou baixando o volume. Tá bem? São os dois pontos onde podem pegar. Ou seja, eu posso manter-me a treinar na falha, como tenho treinado sempre, mas em vez de fazer 15 séries por semana daquele grupo muscular, vou fazer só 12, por exemplo. Ou eu vou manter as 15 séries por semana e em vez de treinar na falha, treino uma repetição da falha. Isso vai me permitir melhorar a recuperação. Tá bem? Porque lembrem-se disso. Se vocês não estiverem a recuperar, e este é o ponto aqui de trás, se vocês não estiverem a fazer uma boa recuperação, não vai haver uma boa adaptação, porque a adaptação vai ficar do lado direito deste gráfico, aqui, ok? Se treinarem de menos, também não vai acontecer nada. O que é que eu recomendo que vocês façam? Comecem com o volume mínimo e percebam, por exemplo, 10, vamos dar aqui este exemplo. Comecem com 10 séries, começam a registar o treino e veem, estão a progredir? Estão. Sentem-se confortáveis com a quantidade de treino? Sim. Ok, então na semana seguinte vamos pôr mais 2 séries por semana, por exemplo. Vão ficar mais no meio do gráfico. Continuam a progredir? Sim. Ótimo. Sentem-se confortáveis? Já está mais difícil. Ok, mas vou experimentar mais uma série. Vou pôr 13. Pumba, meto 13 séries. Sinto-me a progredir? Já não. Se eu não estou a progredir, muito provavelmente as minhas séries eficientes são as 12. Porque o 13 já começa a vir para o lado direito do gráfico, está bem? Eu prefiro trabalhar de baixo para cima do que de cima para baixo. Ou seja, começar com as 20 e depois ter que ir diminuindo ao longo do tempo. Porque isso gera muita fadiga. Então, começo de baixo para cima, está bem? Então, já alguém viu uma coisa deste estilo? Supercompensação. A curva da supercompensação do treino. Deixa cá ver, ninguém está com as câmaras abertas. Então, a curva da supercompensação. O que é isto? Então vamos começar aqui do lado esquerdo. Nós estamos parados e recebemos um estímulo, ou seja, recebemos um treino. O que é que esse treino vai gerar no nosso corpo? Vai gerar uma exaustão, ou seja, vai gerar acumulação de fadiga, vai gerar cansaço, está bem? Nós não crescemos os nossos músculos durante o treino. Nós crescemos os nossos músculos pós-treino. Ou seja, esta setinha aqui representa o fim do treino. Portanto, eu durante o treino fui acumulando fadiga, acumulando cansaço. Acabou o treino. Eu comecei o processo de recuperação, descansando, alimentando-me, e o que é que vai acontecendo?
o meu corpo vai começando aos poucos a recuperar até chegar a uma altura em que ele já está ao nível do estímulo inicial. E a partir daí o que vai acontecer é uma supercompensação. O corpo começa a ficar acima do seu nível de estímulo inicial. Ok? Isto é a altura melhor de condicionamento, é o que eles falam aqui, que é a altura em que nós, a adaptação que nós conseguimos criar com o treino que nos levou até aqui, fez-nos ficar, entre aspas, mais fortes do que éramos inicialmente. Se nós não dermos nenhum estímulo, o que é que vai acontecer? Nós vamos nos começar a adaptar novamente, entre aspas, ao sedentarismo e vamos voltar a ficar no nível do estímulo. E se continuarmos sedentários, vamos ficar ainda piores do que estávamos inicialmente. E é por isso que a consistência é um fator fundamental aqui. Porque se nós fizermos um treino, passado muito tempo fizemos outro, passado muito tempo fizemos outro, nós vamos estar a dar os estímulos sempre aqui ou aqui. Então, nós não vamos criar uma adaptação positiva. Então, como é que nós conseguimos aproveitar esta reta da supercompensação? Desta forma. Temos o primeiro treino, a primeira sessão de treino, que cria a tal fadiga. Nós recuperamos, temos o ponto máximo, e este ponto máximo é este ponto máximo, ok? Temos o ponto máximo onde vamos aplicar o segundo treino. A segunda sessão de treino começa aqui. Então, a seguir à segunda sessão de treino, nós temos a fadiga do treino, temos a supercompensação do treino e aplicamos um terceiro treino. Temos a fadiga do treino, temos a supercompensação do treino e aplicamos um quarto treino. E assim sucessivamente. Temos a fadiga, temos a supercompensação e o que é que vai acontecer aqui? O gráfico vai ficando tendencialmente para cima. Porquê? Porque nós aplicamos a próxima sessão de treino na altura certa. E essa altura certa depende do quê? Vamos voltar aqui outra vez. Depende da nossa capacidade de recuperação. Quanto mais rápidos formos a recuperar, quanto mais eficiente for a nossa recuperação, mais estímulos nós podemos dar. Se podemos dar mais estímulos, podemos ter adaptações mais fortes. A recuperação depende do quê? Destes fatores. Por isso é que é importante evitar o consumo de tabaco, evitar o consumo de álcool, comer como deve ser, melhorar o nosso descanso, evitar os períodos de stress, controlar bem a quantidade e a qualidade do nosso treino. Porquê? Porque isso é fundamental para nós controlarmos a nossa recuperação. Tá? A recuperação é mesmo fundamental neste processo. Então, sobrecarga progressiva. O que é sobrecarga progressiva? Portanto, sobrecarga progressiva é nós, progressivamente, ao longo do tempo, irmos aumentando a intensidade do nosso estímulo. Não é obrigatoriamente da carga, é do nosso estímulo. E eu trouxe-vos aqui 4 exemplos, mas existem mais, de como é que nós podemos fazer sobrecarga progressiva. Exemplo 1. Na primeira semana fizemos 3 séries de 10 repetições com 10 kg. Na segunda semana fizemos 3 séries com 10 kg, 11 vezes, 11 vezes, 10 vezes. Portanto, o que é que nós ganhamos aqui? Ganhamos uma repetição na primeira série e uma repetição na segunda, perdão, ou seja, ganhamos 2 repetições de uma semana para a outra. 2 repetições de 10 kg são 20 kg. Nós levantámos mais 20 kg do que na semana anterior, assumindo que a técnica de execução é igual. Está bem? Isto é muito importante. A técnica de execução é igual. Porque se eu aumento a velocidade para fazer uma repetição a mais, porque se eu fiz uma repetição a mais com a ajuda do meu colega, porque se eu fiz uma repetição a mais porque fiz mais balanço, porque eu fiz uma repetição a mais porque eu descansei muito mais, isso pode não ser 100% uma evolução da intensidade com que nós demos um estímulo ao nosso corpo, ao nosso músculo, neste caso. Está bem? Portanto, é importante que a técnica seja muito parecida com o que fizemos anteriormente, ou o mais parecida possível. Exemplo 2. As mesmas 3 séries de 10 repetições com 10 kg. Na segunda semana, nós, apesar de termos diminuído as repetições, nós aumentamos a carga em todas as séries. Se nós formos fazer a contabilização de volume aqui, vocês podem chegar à conclusão que o volume total, ou seja, a quantidade de carga levantada nesta segunda semana, é inferior à quantidade de carga levantada nesta semana. No entanto, a intensidade é maior. Ou seja,
nós baixamos o volume para subir a intensidade. Lá está a relação inversa entre volume e intensidade. Tá? No entanto, isto é considerado na mesma uma progressão, porque eu estou a treinar com mais intensidade, eu estou a treinar com mais carga, eu estou a ir provavelmente mais perto da minha falha, eu estou a sobrecarregar mais os meus músculos, eu estou a colocar mais tensão nos meus músculos. Apesar do volume total, ou seja, a quantidade de peso levantado naquela semana ser inferior, o estímulo é superior. Ok? Exemplo 3. Tudo igual, mas eu acrescentei uma série. Em vez de 3 séries, são 4 séries. 8 repetições com 10 kg. Portanto, é mais volume de treino. Eu aumentei o volume. Tá? Eu aqui aumentei o volume, eu aqui aumentei a intensidade, eu aqui aumentei o volume. Quarto exemplo, eu melhorei a minha técnica. Eu tenho as mesmas repetições e a mesma carga nas duas séries, mas eu melhorei a técnica. Ou porque consegui controlar melhor o movimento, ou porque fiz menos balanços, ou porque ganhei amplitude, ou por outra coisa qualquer que me fez receber um estímulo melhor e colocar uma tensão mais eficiente no músculo-alvo que eu estou a trabalhar. Está bem? Portanto, são aqui 4 formas, existem mais. Então, voltamos à pergunta inicial. Ninguém se quis expor há bocadinho e agora alguém que se quer expor ou não? Que é um treino eficiente. O que é para vocês um treino eficiente? Alguém quer participar? Estou tudo com vergonha. Os micros, vocês estão todos com os micros fechados. Não sei se alguém está a falar alguma coisa, mas estão com os micros fechados. Nada. Então vá, vamos continuar. Então, o que é um treino eficiente? Escolha de exercícios. Como é que nós vamos fazer com que os exercícios que a gente escolha tornem o nosso treino eficiente? Estes são alguns pontos que são importantes. Foi a publicação que eu fiz hoje sobre como é que nós podemos perceber se um exercício é eficiente ou não. Ainda hoje estive a falar com um antigo aluno meu e estava a falar sobre que ele estava a dizer que está com uma hérnia na lombar neste momento e que não podia fazer agachamentos, que sabia que o agachamento era um exercício fantástico e que era um exercício espetacular e que devia estar nos treinos de toda a gente, mas que não podia fazê-lo agora e que não sabia o que é que havia de fazer. Então, o agachamento de facto é um exercício muito bom, mas se ele não cumprir com isto para aquela pessoa, ele deixa de ser bom. Tá? Para quem consegue com o agachamento ter uma boa ativação dos músculos-alvo, e neste caso poderá ser o glúteo ou o quadríceps, que são os músculos-alvo de um agachamento. Se ele não conseguir colocar tensão durante todo o movimento, se ele não conseguir ter um bom alongamento do músculo que quer trabalhar, vamos imaginar que eu escolho o agachamento com o objetivo de ter um bom trabalho de glúteo. Ora, como nós sabemos, o agachamento só trabalha bem o glúteo em agachamentos profundos, mais fundos, ou seja, agachamentos em que vocês deixem a anca abaixo do nível do joelho. Muito pouca gente consegue fazê-lo com um bom alinhamento postural. Ou seja, se o objetivo é arranjar um exercício que dê um bom estímulo ao glúteo, se calhar a maior parte das pessoas não deveria escolher o agachamento para o fazer, porque não consegue fazer um agachamento fundo. Se não consegue fazer um agachamento fundo, não consegue nem uma boa ativação do glúteo, nem tensão durante todo o movimento para o glúteo, nem um bom alongamento para o glúteo. Então, esse exercício, que é tão bom e tão falado por toda a gente, deixa de ser um exercício bom para aquela pessoa com o objetivo que ela tem, que é trabalhar o glúteo. No entanto, se for com o objetivo de trabalhar quadríceps, já não há grande problema, porque nós sabemos que agachamentos a 90 graus de joelho, ou seja, nem sequer desce a anca à altura do joelho, é a articulação do joelho a 90 graus, já é um bom estímulo para o quadríceps. Então, se o objetivo da pessoa escolher o agachamento for trabalhar o quadríceps, ela já consegue cumprir aqui estas 3 primeiras premissas. Mas depois vamos ver as outras. O exercício oferece boa segurança e estabilidade. A pessoa está estável, a pessoa sente-se segura a fazer o exercício. Há malta que se calhar não o sente. Então, se calhar não é um bom exercício. Permite chegar perto da falha. É um exercício que, por exemplo, vamos pensar
Não me consigo lembrar agora aqui de nenhum exercício. Por exemplo, o Bulgarian Lunge. Há pessoas que, por ter uma capacidade cardiovascular tão baixa, o Bulgarian Lunge é um dos exercícios que oferece alguma fadiga cardiovascular, porque exige algum equilíbrio, que não nos dá grande estabilidade para algumas pessoas, por exemplo. E como é trabalhado uma perna e outra, as duas pernas têm que ser trabalhadas individualmente, digamos assim, oferece-nos alguma dificuldade cardiovascular. Então, para quem tem uma capacidade cardiovascular mais baixa, por exemplo, se calhar a pessoa vai parar de fazer o exercício não por incapacidade de produzir força, mas por desconforto da parte cardiovascular. Então ele deixa de ser um exercício eficiente para aquela pessoa, para produzir o objetivo que ela quer. O exercício permite progressão a longo prazo. O caso dos exercícios com caneleiras, por exemplo, para glúteos. Aqueles exercícios que fazemos no chão para caneleiras. Para glúteo com caneleiras. Esse tipo de exercícios, por muito que a gente tenha uma boa ativação, consigamos uma boa tensão, permite um bom alongamento, estamos ali super seguros e estáveis a fazer o exercício. Permite-me chegar à falha porque eu não consigo fazer mais repetições. A nível de trabalho a médio e longo prazo, não é um exercício muito bom. Se calhar pode ser usado em determinadas fases do treino, ou em determinadas épocas do bloco de treino, digamos assim, mas se calhar como um exercício a médio e longo prazo poderá não fazer muito sentido. Porquê? Porque nós não conseguimos ter grande progressão a nível de cargas desse exercício, ou de dificuldade, digamos assim. Porque nós não conseguimos arranjar caneleiras se calhar de 20 quilos, ou então conseguimos, mas deixa de ser confortável, ok? Então pode ser também uma limitação desse exercício. E depois, pá, este último ponto, que eu acho que é um dos pontos muito importantes também, seja minimamente motivante de executar. Porquê? Por causa do ponto lá de cima. Consistência no treino. Se nós estivermos a fazer só exercícios que não gostamos de fazer, que não nos deem motivação nenhuma, que eu sempre que vou para o treino vou naquela do desespero de tenho aqueles exercícios para fazer. E nós não vamos ser consistentes, não vamos conseguir ser consistentes a longo prazo. E ao não sermos consistentes a longo prazo, o que é que vai acontecer? Há muita probabilidade de começarmos a saltar exercícios. Ou de não conseguir colocar intensidade suficiente no exercício. E isso vai começar a tornar o exercício eficiente para um treino eficiente. Tá? Portanto, é mesmo muito importante também aqui esta parte da motivação. Claro que se calhar a gente não sai motivados para exercício nenhum, mas que pelo menos a gente sinta que consigamos fazer o exercício minimamente a longo prazo. Depois, quantas repetições é que devemos fazer? O que está documentado aqui é que entre 5 a 30 repetições, tanto faz. Vamos ter os mesmos resultados. Está bem? Fazer entre 5 a 30 repetições vai dar ao mesmo. Tá? O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos uma margem ou um intervalo de repetições espetacular para poder treinar. Ou seja, se eu gosto de treinar com muitas repetições e cargas mais baixas, assim seja. Dá-me mais motivação, bora para lá. Se eu gosto de treinar com cargas mais pesadas e menos repetições, assim seja. Vamos para lá. Porque, no final de contas, o que interessa é nós conseguirmos dar um bom estímulo. E um bom estímulo é trabalhar perto da falha muscular entre 5 a 30 repetições. Qual é o intervalo de descanso ideal entre séries? Então, isto tem muito a ver com o tipo de repetições que nós escolhemos. Se nós escolhemos trabalhar com repetições mais baixas e cargas mais altas, nós temos que descansar mais. Se nós escolhemos fazer séries com repetições mais altas, convém nós descansarmos menos. Porquê que isto acontece? Tem a ver com o tipo de estímulo que nós vamos dar ao nosso corpo. Existem essencialmente dois tipos de estímulos. Claro que isto não é estanque, ou seja, não é porque trabalhamos um estímulo que deixamos de trabalhar o outro. Nós estamos sempre a trabalhar os dois tipos, mas podemos dar mais ênfase a um do que a outro. Quando nós trabalhamos com cargas mais pesadas, repetições mais baixas, nós estamos a dar um estímulo mais tensional. Ou seja, quando nós, deixa-me dar aqui o exemplo dos cabos, quando nós puxamos um cabo para a posição oposta dos outros, nós criamos tensão. Quando a carga é muito alta, nós criamos mais tensão. E a tensão muscular é o melhor mecanismo, um dos melhores mecanismos que nós oferecemos ao nosso corpo para ele perceber
que tem que criar ali uma adaptação de construção de massa muscular. Tá? E quando isso acontece, com cargas pesadas, nós temos que descansar muito. Quando nós treinamos com repetições mais altas, o estímulo já não é tão tensional e é mais metabólico. Ou seja, nós vamos ter uma maior acumulação de metabólitos, entre eles o malta chama o ácido lático, não é ácido lático, é lactato muscular, mas a ideia é criar muita acumulação desse tipo de metabólitos dentro do músculo e o processo que o corpo vai usar para fazer a retirada de todos esses metabólitos, tudo isso vai criar uma adaptação, que é uma adaptação que o corpo vê como necessária para aumentarmos a massa muscular. Porque se nós estamos a acumular muita coisa lá dentro, uma das formas de acumularmos menos é termos mais volume de músculo para podermos acumular mais no futuro, caso seja preciso. Então o corpo tem ali uma adaptação também de crescimento muscular. Mas para que isso aconteça, ou seja, para que os metabólitos aconteçam, é importante que haja muitas repetições, ou seja, o músculo está a contrair durante muito tempo, e para isso nós precisamos de diminuir aqui os tempos de descanso entre séries. Para quê? Porque se nós fizermos uma série com muitas repetições, temos uma boa acumulação de lactato, mas depois de descansarmos muito, esse lactato vai-se embora. Quando começarmos a segunda série, já começamos a segunda série quase sem lactato lá. E o objetivo de encurtar os tempos de descanso é começar a série seguinte ainda com alguns resquícios de lactato da série anterior, e isso durante o treino todo faz com que haja ali uma acumulação brutal de lactato. Tá bem? Por isso é que convém nós, quando trabalhamos com repetições mais altas, diminuirmos os tempos de descanso. Frequência de treino. Qual é a frequência de treino ideal? O ideal é trabalharmos 2 a 7 vezes cada grupo muscular por semana. 7 vezes. Sim, 7 vezes. Então, mas não devemos ter um dia de descanso? Entre, pelo menos um dia de descanso. É bom treinar todos os dias. Nós vamos aqui outra vez aqui à parte de trás, que é, eu posso treinar todos os dias, aqui, eu posso treinar todos os dias, desde que a minha recuperação me permita fazê-lo. E como é que a minha recuperação me permita fazê-lo? Se eu tiver volumes de treino mais baixos. Se eu treinar só, por exemplo, uma série de cada grupo muscular por semana, eu não acumulo muita fadiga. Se eu não acumulo muita fadiga, eu posso no dia a seguir treinar outra vez. Porque eu não acumulei muita fadiga, eu já me recuperei daquele treino. E no outro dia outra vez, 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 e todos os dias. Passando para um exemplo se calhar mais prático para vocês perceberem. Se vocês correrem 5 horas num dia, se calhar vão ter que estar a semana toda a descansar. Alguém levantou aqui a mão? Daniel. Quanto tempo será? É no máximo 1 hora, Daniel. No máximo 1 hora. Estamos mesmo, esta parte estamos mesmo a acabar, depois já vou fazer aí a sessão das dúvidas. Então, se eu correr 50 km num dia, eu se calhar vou estar 2 semanas para me recuperar. Mas se eu correr só 500 metros num dia, eu no dia a seguir eu estou pronto para correr mais 500 metros. Há necessidade de eu ter que fazer pelo menos um dia por semana para descansar de 500 metros de corrida por dia? Não é? Então aqui a frequência de treino as 7 vezes tem a ver com isso. Depende é da quantidade de treino que eu dou. Tá? Eu não posso é assumir que tenho que ter pelo menos um dia de descanso por semana. Ou ter que ter 2 dias de descanso por semana. Isso não existe, ok? Split de treino, ou seja, divisão dos grupos musculares por semana. Qualquer tipo de divisão de grupos musculares. Desde que tudo o que a gente falou até aqui esteja a ser cumprido. Ou seja, desde que eu treino 2 a 7 vezes por semana, desde que eu faça o intervalo de descanso tendo em conta as repetições, desde que eu tenha a escolha dos exercícios bem feita, desde que eu esteja a controlar a minha recuperação, desde que eu tenha a intensidade e volume de treino adequado, desde que eu seja consistente, o split de treino é das coisas, se calhar, menos importantes, mas mais importantes ao mesmo tempo. Porque se eu usar o split de treino errado, digamos assim, ou não tão certo, eu provavelmente vou ter dificuldades em cumprir algumas das coisas que estão para trás. Mas se eu tiver a conseguir cumprir, está tudo bem. Eu digo isto porque aquele split de treino que nós vemos os grandes culturistas a usar, que é num dia treino só peito, no outro dia treino só costas, no outro dia treino só perna, o que é que está a acontecer aqui? Eu estou a colocar todo o volume de treino só num dia, e isso faz com que a intensidade de treino que eu conseguisse colocar nos últimos exercícios, eu já não vou conseguir colocar, porque eu já tenho fadiga desse grupo muscular dos exercícios anteriores. É muito mais fácil eu ter uma intensidade de treino alta
num agachamento, se ele for o primeiro exercício do treino, do que se ele for o último depois de 6 ou 7 exercícios de perna. Certo? Eu acho que toda a gente concorda com isto. Ou seja, seria mais fácil eu ter o agachamento num outro dia do que ter no final do treino de pernas. Tá? Então tem um bocado a ver com isso. E pronto, pessoal, basicamente é isso. E é isso. Já agora deixem-me mostrar-vos aqui, fazer partilha de tela do treino que eu tenho neste momento. Aqui está ele. Então, basicamente, como vocês sabem, eu tenho um treino 6 vezes por semana. Não sei se sabem, mas pronto, ficaram a saber agora. Treino 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 treinos por semana. São 6 treinos de full body. Eu, todos os dias tenho exercícios de perna. Aqui tenho o agachamento, aqui tenho o lunge, aqui tenho o peso morto, aqui tenho o leg press, que foi o dia de hoje. Amanhã vou ter o leg extension e o leg curl. E no sábado tenho o X squat. Portanto, eu tenho um dia de perna, tenho pelo menos um exercício de pernas todos os dias. Eu tenho poucas séries por grupo muscular, por exercício por treino. Eu gosto de trabalhar entre 6 a 10 repetições, é o que eu estou a fazer neste momento, e gosto de ter descansos de pelo menos 2 minutos entre séries. Depois, vamos ver aqui ao lado a quantidade de treino que eu faço por semana. Tá? Isto, claro que são sempre valores arredondados, não é? Porque não há nada que me diga que o agachamento trabalha mais isto ou mais aquilo. Eu sei que trabalha mais ou menos glúteo e quadríceps, tendo em conta a técnica que eu uso. Lá está, aquilo que eu falei há pouco. Há pessoas que, se calhar, para o agachamento, eu para cada série de agachamento conto uma de quadríceps e uma de glúteo, mas se calhar há pessoas que só vão poder contar uma de quadríceps e se calhar 0.3 de glúteo, por exemplo, tendo em conta a técnica que fazem, tá? Portanto, isto acaba por ser um pouco subjetivo. Mas pronto, na realidade vocês olham para aqui e veem que eu não trabalho muito acima das 10 séries, que é o tal que está recomendado. Trabalhar é entre as 10 e as 20. Eu tenho aqui grupos musculares que trabalham abaixo das 10. E está tudo bem, está bem? Portanto, isto para vos dizer que não há necessidade de termos que ter que fazer isto ou ter que fazer aquilo e é obrigatório ser 10 séries ou whatever. Está bem?